É o caso Demóstenes. Estava sendo relembrado aqui no intervalo que a Jaqueline Roriz foi flagrada com a mão no botico, pegando dinheiro ilícito, sujo, e no voto secreto foi absolvido. No voto secreto. Tá lá, né? E não caiu ainda. Tá lá. E continua secreto. Então, nosso telespectador acredita que o senador Demóstenes perderá o mandato? Telefone 8401-0360 e responda a opção 1, sim, vai ser, opção 2, não vai ser. Conclusões, 3 minutos para cada um dos senhores, começando pelo deputado Paulo Pimenta. Não, perdão, o senhor já começou um bloco. O deputado Marquesan, que não começou nenhum bloco. Bom, então, só para relembrar o caso da Jaqueline, que ela era a bola da vez há alguns meses atrás. Todo mundo achava que ia, né? O relator foi o Carlos Sampaio, um promotor de São Paulo, deputado federal, e que colocou, inclusive, vídeos dela esculhambando colegas deputados, então, na época, que pegaram recursos. E, mesmo assim, ela foi absolvida pelo voto secreto. O PSDB encaminhou a presidência da Casa, quem põe em votação é o presidente da Casa, da Câmara, uma lista de 15 projetos que ele achava prioritários para serem votados no meio do ano que vem, do ano passado para cá, entre eles esse projeto da questão do voto aberto, que efetivamente não foi e dificilmente será votado. Segundo a questão do julgamento político, eu acho que o julgamento político é o que nos resta. Porque se a gente for analisar efetivamente aqui, Claudio, tu disseste que tem desde 2009 um pedido, o Pimenta falou, desde 2009 um pedido para encaminhar o STF para legalizar todas essas provas que hoje podem ser consideradas ilegais. E o procurador segurou durante 2 anos e meio esse pedido de investigação. Quando o procurador é nomeado pelo chefe do executivo, quando os delegados, coordenadores da Polícia Federal estão no comando por vinculações político-partidárias, quando os delegados da Polícia Civil são indicados por vinculações político-partidárias, quando os coronéis comandantes das operações e das regiões aqui são indicados por vinculações político-partidárias, quando o judiciário, no seu âmbito maior, é indicado por vinculações político-partidárias, está aí o Toffoli, né, um exemplo extraordinário, né, de relações promíscuas, inclusive com a advogada de um dos mensaleiros, é a namorada dele. Né? Então, quando há toda essa composição, e aí tu falas aqui que a gente deveria ser restrito, não poderia ser público. Mas é evidente, me parece, que isso saiu para buscar um apoio da opinião pública, para buscar um apoio da imprensa, para constranger algumas pessoas para que isso vá adiante. Porque se desde 2009 a Polícia Federal não conseguia uma autorização e a cada dia tinha essas escutas vendo a promiscuidade acontecendo e ela não conseguia legalizar essas provas, restou publicar isso. Então eu acho que o julgamento público é o que resta, porque parece evidente que se começar a aparecer mais fatos aí, vai parar no STF, com pessoas, os ministros envolvidos, STF, STJ, como e aqui dá para a gente falar, graças à imunidade parlamentar, que eu acho que não tem que acabar, como diariamente a gente vê em Brasília, as relações promíscuas entre muitos deputados e ministros do STF e do STJ. Deputados advogando em determinadas causas, usando seu poder para buscar benefícios de determinados julgamentos junto ao STF e ao STJ. Deputado Paulo Pimenta. Normalmente as pessoas, quando querem constranger ou intimidar, digamos assim, um parlamentar ou um dirigente do PT sobre um determinado assunto, surge a história do mensalão, né? Um telespectador acabou de passar um Twitter aí dizendo que esse caso aqui é fichinha perto do mensalão. O senhor acha que não? Mas se tem alguém que defende e quer que o mensalão seja julgado, pode ter certeza que sou eu e muitos outros militantes do PT. Porque nós queremos que esse negócio chegue no fim. Que a justiça diga de fato quem é culpado, quem é inocente, se alguém foi injustamente acusado. E enquanto não for feito esse julgamento, sempre vai ficar essa história. Mas os caras... Então vamos julgar. Eu quero que o STF faça o julgamento. Não há talvez episódio que tenha sido mais público, mais investigado. Eu quero que seja julgado. E os petistas, que a justiça comprovar que cometeram atos irregulares, ilegais, que paguem por isso. Que paguem por isso. Agora, Lazier,
isso não é argumento para que o Brasil não leve as últimas consequências de um episódio como esse. Eu quero que seja feita a mesma coisa que foi feito com o Mensalão. Eu quero que a Câmara abra uma CPI. Eu quero que a gente tenha acesso a todas as gravações com o editor da Veja, com os delegados de polícia, com os parlamentares. Eu quero que seja feita a quebra do sigilo bancário, telefônico, que a gente possa rastrear todas as relações promíscuas que tem nisso, porque é assim que nós vamos passar limpo, Lancier. Então, se o episódio do Mensalão é um episódio doloroso, né, para o PT e para muitos petistas, mas o fato é o seguinte, foi um episódio importante da vida política que mudou conceitos, que mudou culturas. E nós não temos que ter medo de enfrentar essa discussão. Diga-se de passagem, nenhum parlamentar e nenhum dirigente do Partido dos Trabalhadores tem nada a ver com o Mensalão, aqui do nosso Rio Grande do Sul. Ninguém do PT do Rio Grande do Sul. Então, vamos levar, e eu quero pedir aqui o apoio da sociedade civil, da imprensa, das entidades, para que saia a CPI do Cachoeira, para que a gente faça força para que isso aconteça. Eu quero ver o Brasil passado a limpo de novo, num episódio que nem nós podemos aqui saber ao certo qual é a dimensão e a proporção que ele pode tomar. Professor de processo penal, Antônio Dionísio Lopes. Inicialmente, e finalizando, eu gostaria de agradecer o convite, a presença de todos os senhores aqui, e essa oportunidade ímpar de se dirigir aos telespectadores, fazendo algumas lembranças rápidas. Hoje nós estamos passando por um fenômeno muito sério, acho que é indiscutível isso, que é o fenômeno da banalização, né? Nós simplesmente, não sei se dominados por Big Brother da vida, e filmes enlatados do Lei e Ordem, nós estamos simplesmente manietados e maquinados. Exatamente porque para nós nada mais é anormal, tudo é normal. O que acontece numa sala de aula, o que acontece num ministro, o que acontece numa vara criminal, nada mais nos choca, nada mais nos deixa assim revoltados, porque parece que todo mundo faz a mesma coisa. E por pequenas coisas isso cada vez aumenta mais. Tem alguns exemplos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, de a justiça se preocupar com o peão de distância, que transou com ovelha. Inclusive decretaram a prisão preventiva do peão de distância, que é daqui, sabe que isso é normal do Rio Grande do Sul. Quer dizer, coisas banais que não devem ocupar o lugar da justiça estão lá ocupando outros processos, de sequestro, de homicídio, de tráfico de droga, que atropelou a galinha. Mas parece que foi porque ele abandonou a ovelha, não foi por causa da história. Não, é que não a ovelha era menor, não perguntaram para a ovelha se ela sofreu maus tratos, porque para que haja crime ambiental, e foi enquadrado como crime ambiental, foi denunciado como autor de um crime ambiental. Então essas coisas é que marcam, e na hora que realmente nós não devamos ser banais é que nós acabamos sendo banais. E tudo passa a ser a mesma coisa. Eu acho que é preciso que haja, e eu acho que isso tem que começar em sala de aula, inclusive, essa gurizada que vai fazer concurso para juiz, promotor e delegado de polícia, que a coisa não é bem assim. E o exemplo tem que vir do professor que está ali no quadro mostrando para eles como é que deve ser, não simplesmente cumprir o carnê. Então nós temos que, parece-me, né, dar um basta a tudo isso, levantar a voz e em qualquer tribuna que tivermos, nós temos que reagir, gritarmos e mostrar que a coisa não é bem assim. E a imprensa é sensacional porque dá essa oportunidade de que pelo menos as pessoas sejam esclarecidas e tenham esse senso de responsabilidade comunitária. Última chamada para o nosso telespectador opinar se acredita que o senador Demóstenes perderá mandato ou não. 8401-0360, opção 1 sim, ou opção 2 não será cassado. Suas conclusões, presidente da OAB, Cláudio Lamacchia. Luiz Lazier, eu vou concluir como eu comecei, me declarando novamente chocado, escandalizado com tudo que nós estamos vendo com relação a esta denúncia. E agora, depois de tudo que conversamos aqui, sabendo que este escândalo não é um escândalo que irá parar apenas nisso, que terá grandes proporções, isso de fato traz a todos nós uma tristeza muito grande. E traz para nós da OAB uma tristeza maior ainda, porque, como disse no início, o senador Demóstenes Torres era um parceiro da OAB. Foi parceiro da Ordem dos Advogados
no projeto das férias dos advogados. Ele Quantas vezes estive eu com procurador de ele? Justiça, né? Membro do Ministério Público, procurador de Justiça. Quantas vezes estivemos nós com ele, com o senador Demóstenes, tratando do tema das férias dos advogados? Hã? Tema tão importante para todos nós, para os meus colegas. Um senador que foi parceiro nosso no projeto de lei, um projeto de lei que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, acabando com a compensação da verba honorária. E agora nós vemos tudo isso. Um senador que prefaciou o livro do presidente da Ordem dos Advogados Nacional. O doutor Ofiro falou hoje à Rádio Gaúcha de tarde e visivelmente decepcionado. Constrangido, decepcionado, porque ele, chocado. presidente da OAB Nacional, convidou o senador para prefaciar o livro e agora tem tudo isso. Eu estava com o FIR, estava com o presidente do FIR ainda neste final de semana, quando o FIR deu esta entrevista, inclusive quando pediu que o senador renunciasse. E no seio de todos nós tivemos um colégio, um encontro de todos os presidentes de OABs do país, estavam lá os 27 presidentes, estávamos visivelmente chocados, decepcionados e constrangidos. De fato é isso tem que ser dito. Assim como estavam outros senadores de bem, que vinham nele, assim como estão os deputados aqui declarando isso. Então nós temos que aproveitar este momento e aí sim, efetivamente passarmos a limpo este país. Este país precisa ser passado a limpo. Doa a quem doer. Custe o que custar. Tem que ser passado a limpo. E aí nós vamos ter sim, a partir de um exame efetivo, é político, este julgamento é político, mas a partir disto nós vamos ter o início de uma nova era. Fica aqui, como conclusão final, um apelo aos nossos deputados que estão aqui, um apelo de alguém que é cidadão, que hoje exerce esta função honrosa da OAB, que, deputado Pimenta, não tem nenhuma vinculação partidária, não tenho vinculação e filiação partidária alguma, enquanto estiver na presidência da Ordem no Estado do Rio Grande do Sul, jamais vou me movimentar pelas paixões partidárias. Mas eu vou fazer um convite aqui, Mas então. é fato, deputado Marquesan, este tema aqui, o fim do voto secreto, ele tem que ser encabeçado pelo Rio Grande do Sul. Senão, daqui uns dias, nós vamos ter este senador sendo votado, tendo o seu caso votado de forma secreta. E quiçá, a exemplo do que aconteceu com a deputada Jaqueline Roriz, termos mais um caso evidente de impunidade, mais uma absolvição, e que as pessoas que votaram não aparecerão. Acho que vale a pena o registro, né? O autor o senador Paulo Paim. Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Acho que vale a pena o registro. Por isso que nós temos políticos da melhor qualidade. Pronunciamento dos telespectadores, acreditando ou não na cassação do senador. Sim, 39, não 61, olha aí. Maioria achando que não vai dar cassação do senador. 61%. Olha o nível de desalento que a sociedade... Descrédito, né? Descrédito total. E a política é importantíssima para o país. Claro. Obrigado, senhores Cláudio Lamáquia, Paulo Pimenta, Nelson Marquesan Júnior, Antônio Dionísio Lopes. O programa será reprisado amanhã de manhã, às 9 da manhã. Amanhã, às 10 da noite, tem mais Conversas Cruzadas. Boa noite.